Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar o relato da jornada pelo umbral do estilista, ator, apresentador de televisão, político e filantropo brasileiro, Clodovil Hernandes. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Antes de tudo, quero expressar minha gratidão a todos os presentes nesta casa de amor e caridade, onde os mentores me permitiram estar hoje, humildemente, para compartilhar minha história. Sou Clodovil Hernandes, mas meu nome de batismo era Clodovir. Ao longo da minha vida, trilhei um caminho marcado por muitas dificuldades, mas também carregado de escolhas erradas e um comportamento que hoje reconheço como extremamente prejudicial e cruel com as pessoas ao meu redor. Desde cedo, aprendi que a vida não seria fácil para alguém como eu, que era gay. E infelizmente, ao invés de encontrar compreensão e empatia em minha própria jornada, acabei deixando que o medo e a rejeição se transformassem em homofobia, o que me levou a tratar muitas pessoas com desprezo e preconceito. Eu que deveria compreender a dor da exclusão, acabei me tornando um agente dela, espalhando ódio e ofensas. Meu coração, muitas vezes, se encheu de amargura e ressentimento, e a falta de amor em minha vida refletia-se em minhas atitudes. Mesmo na fama e no sucesso, que tanto busquei, a solidão me cercava, pois meus relacionamentos eram superficiais, baseados apenas em interesses mútuos e no brilho da fama. A verdade é que, apesar de ter a oportunidade de ajudar as pessoas, eu fazia de forma egoísta, buscando apenas reconhecimento e admiração. Com o tempo, a fama e o dinheiro alimentaram ainda mais meu ego, transformando-me em um ser humano estúpido e arrogante. Aos olhos do público, eu podia parecer alguém forte e decidido, mas por trás dessa fachada, havia um coração ferido, machucado pelas minhas próprias atitudes. Minha jornada de ruindade com as pessoas foi longa e dolorosa. Eu feri, magoei e afastei pessoas que poderiam ter sido verdadeiras amigas. Minha língua afiada não poupava ninguém, e minhas palavras feriam como lâminas. Eu desdenhava daqueles que não se encaixavam nos padrões que eu mesmo combati em minha luta contra o preconceito. Ceguei-me diante da realidade, ignorando a essência humana que transcende qualquer orientação sexual ou aparência física. E assim, cercado por uma aura de maldade e arrogância, segui minha jornada solitária, sem perceber que a escuridão em meu coração era responsável por minha solidão. Ainda que cercado por multidões, nunca me senti realmente ligado a alguém. O vazio interior era tamanho que minha alma clamava por redenção. Nesta vida, experimentei diversas ocupações, mas nenhuma delas se comparou à minha experiência como deputado. Ainda que tenha alcançado esse cargo através de arranjos e favores políticos, isso é óbvio, não posso negar que ser um parlamentar me proporcionou certo poder e influência. Ao desencarnar, percebi que minha morte gerou muita especulação, principalmente porque estava lutando para reduzir o número de políticos na Câmara, e esse movimento estava mostrando progresso. Entretanto, não se engane pensando que minha motivação era tornar-me um político melhor. A verdade é que ao diminuir a quantidade de políticos, haveria mais recursos disponíveis para aqueles que permanecessem no cargo, incluindo eu, é claro. Com minha partida, muitas pessoas alegaram que fui assassinado exatamente por saberem dos meus planos, e outros políticos certamente sabiam que, se minha proposta de lei fosse aprovada, aqueles que ocupassem seus cargos por mais de 10 anos teriam que abandoná-los e essas vagas seriam fechadas. Eles não conseguiriam desviar dinheiro com tanta facilidade, mas os que permanecessem teriam mais oportunidades para esse tipo de conduta. Tudo foi arquitetado com muita astúcia. Contudo, a verdade é que não fui morto. Na realidade, fui retirado da terra por conta das coisas que ainda planejava fazer. Eu já estava perdendo minha humanidade, ou o que restava dela, e estava determinado a levar a política para um patamar ainda mais obscuro.
Quando meu corpo se desligou de minha alma, não quis seguir para lugar algum. Permaneci exatamente em minha mansão em Ubatuba, não querendo abrir mão de tudo que havia conquistado, não importava como tinha conseguido. Com a partida desta vida, surgiu uma onda de especulações sobre o destino dos meus bens. Astutamente, antes de minha passagem, tracei um plano meticuloso para influenciar muitas pessoas a fim de preservar minha mansão exatamente como era, sem que nada fosse vendido ou doado. Minha habilidade em manipular situações e mentes foi posta em prática com maestria, e aqueles que se aproximavam da propriedade encontravam obstáculos e fracassos constantes, impossibilitando qualquer solução para venda ou leilão do local. Assim, a majestosa mansão que antes irradiava beleza e elegância começou a definhar sob minha influência obsessiva. Ela mergulhou em um estado de abandono e decadência, onde a poeira se acumulava em móveis outrora imponentes e teias de aranha se entrelaçavam nas belas molduras das janelas. O esplendor foi engolido pela escuridão que emanava de minha alma perturbada. Não apenas eu permaneci ligado àquela propriedade, mas, infelizmente, outros espíritos igualmente ambiciosos se apegaram à aura de desespero e destruição que o criara. Como um ímã para a maldade, a mansão atraía almas perdidas e amarguradas, que, como eu, haviam perdido seu rumo no universo. Elas encontraram refúgio em meio àquelas paredes envelhecidas, e minha presença hostil não as afugentava, pois a própria casa se tornou um imenso umbral. Aos poucos, o lugar adquiriu uma atmosfera pesada e sufocante, onde os lamentos e angústias dos espíritos eram ouvidos em todos os cantos. Eu que outrora detinha poder e influência, agora era prisioneiro na minha própria mansão. Tentava ordenar que os intrusos desaparecessem, mas minhas palavras caíam no vazio, como se fossem sussurros impotentes no vento. A cada dia, a condição espiritual da mansão se deteriorava ainda mais, e eu me via enredado em uma teia da qual não conseguia escapar. Espíritos mais poderosos do que eu, que haviam habitado aquele lugar por longos períodos, prevaleciam sobre mim, mantendo-me prisioneiro e sujeito às suas crueldades. O quarto que um dia foi meu refúgio se transformou em minha cela, onde eles me perturbavam o tempo todo. Confrontado com a realidade, percebi que eu mesmo criara aquela armadilha. Minha ganância e egoísmo haviam permitido que tais entidades encontrassem uma brecha em minha existência, uma oportunidade para se agarrarem à minha mansão e ao meu próprio ser. No tempo que eu propagava o mal para as pessoas, a indiferença tomava conta de minha consciência, pois as consequências do meu comportamento não me afetavam. Contudo, chegou o momento em que a dor que causei aos outros começou a se voltar contra mim mesmo, e finalmente percebi o abismo de maldade que havia criado à minha volta. O peso da culpa, como uma âncora, afundava-me cada vez mais, e a solidão do meu próprio veneno tornou-se insuportável. Com a mansão mergulhada em escuridão, eu era confrontado com a terrível verdade de que eu mesmo havia trazido aqueles obsessores para junto de mim. Cada ato egoísta e cruel que cometia era um grito chamando as entidades igualmente perdidas. A culpa me envolvia em um vendaval de desespero, pois agora eu me via completamente só, sem ninguém a quem culpar, exceto a mim mesmo. Dentro daquela mansão, onde outrora reinei como um soberano arrogante, enfrentei um conflito interno avassalador. As rédeas do poder e da fama, que antes segurava com orgulho, tornaram-se correntes que me aprisionavam em minha própria angústia. O vazio em minha alma era enorme, e eu precisava encontrar uma maneira de lidar com tudo aquilo que evitei por tanto tempo. A vida após a morte revelou-se uma caminhada impiedosa e desafiadora. O poder, que um dia foi minha fonte de satisfação e controle, transformou-se em poeira, e minha fortuna foi reduzida a nada. Tudo o que me restou foi encarar minhas ações passadas e sua terrível repercussão em minha própria alma. Enfrentar a verdade nua e crua de quem eu me tornei foi um choque angustiante. Eu era meu próprio inimigo, e não havia escapatória. Os mecanismos que antes usava para afastar a culpa e a responsabilidade desmoronaram. Sem subterfúgios ou escudos para proteger-me da realidade,
Eu era obrigado a encarar meus demônios. Ainda que me odiasse, o autoconhecimento era inevitável, e eu precisava compreender como me perdi tanto. As oportunidades que desperdicei em vida, as pessoas que magoei, a cobiça que me consumiu, tudo isso ressurgiu em um turbilhão de arrependimento e remorso. Após uma imensidão de tempo imerso naquele lugar, finalmente fui libertado pelas mãos solícitas de equipes de socorristas espirituais. Não estava sozinho, pois muitos outros espíritos perdidos também foram resgatados naquela operação. Acredito que naquele período, um pobre ser espírita estava tentando ajudar outra alma em sofrimento, o que possibilitou o meu resgate. Jonas é o nome do guia que me encontrou naquele estado de desespero e desesperança. Ele conversou comigo pacientemente, escutando as minhas mágoas e aflições. Já havia sofrido demais, e a oferta de ajuda de Jonas parecia ser uma dádiva divina. Sem hesitar, aceitei a oportunidade de ser conduzido para uma estância espiritual de regeneração, onde permaneço até os dias atuais. Estando em um ambiente de acolhimento e aprendizado, pude começar a me reconciliar comigo mesmo e com a trajetória triste que tracei em minha existência terrena. A compreensão sobre o mal que causei, as vidas que afetei e as dores que propaguei fez com que eu mergulhasse no profundo mar do arrependimento. Eu queria muito a salvação de mim mesmo, e a estância se tornou o porto seguro para essa salvação. Enquanto eu buscava a reabilitação e a limpeza de minha essência, fora do âmbito espiritual, a justiça tomou suas providências. Meus bens foram confiscados para ressarcir as dívidas que deixei em vida, e a mansão, outrora símbolo de meu poder e arrogância, acabou sendo submetida a um leilão. No entanto, mesmo diante dessas reviravoltas, a intervenção divina revelou-se mais uma vez, pois a mansão, erguida em uma área de preservação ambiental, não pôde ser leiloada, permanecendo como um testemunho silencioso de minha queda e aprendizado. Hoje, graças à misericórdia de Jesus, nada disso tem valor para mim. Minha estadia nessa estância trouxe-me clareza e entendimento sobre o verdadeiro propósito da vida. Não importam as posses materiais, o poder terreno ou as glórias transitórias. Aceitarei a missão que for me concedida, pois entendi que cada vida é uma oportunidade única de progresso espiritual. Espero que minha história, compartilhada neste relato, possa servir como um auxílio para aqueles que o lerem. Que minha trajetória seja um exemplo do que não se deve seguir. Que as palavras de Deus encontrem espaço nos corações humanos e que cada ser praticante da caridade dedicado à reforma íntima encontre a verdadeira paz interior. Que minhas falhas e desvios sirvam como uma advertência para que outros não trilhem os caminhos pelos quais eu me perdi. Que Deus seja louvado e que a luz divina ilumine os corações daqueles que buscam a verdadeira evolução espiritual. Que a minha história seja uma semente de esperança e transformação, indicando que, mesmo em meio à escuridão, o perdão e o amor são as chaves para a redenção e o encontro com nossa essência mais pura e luminosa. Clodovil Hernandes. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.